Nós moramos num país que é considerado cristão. Nós vivemos no Ocidente, onde a descoberta, depois de 1492, veio para cá pessoas já conhecedoras do amor de Deus, do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Então, os países que foram formados no novo mundo, onde nós nascemos e fomos criados, já vem de uma tradição, de um conhecimento do Evangelho e do porquê nós celebramos o nascimento de Jesus. Eu não sei se você se lembra da sua infância. Creio que todos nós guardamos com carinho lembranças de nossa infância. Como era o Natal quando você era ainda uma criança? O que você esperava para o Natal? Vai longe a data da minha infância, é verdade. Mas eu me lembro muito bem que o tempo parecia que fazia pirraça para chegar. Eu não sei se era só para mim, mas parece que o Natal demorava tanto. O tempo parece que andava de carruagem, enquanto a vontade da gente ia de avião a jato. Me lembro que na minha infância, meus pais, juntamente com a igreja onde eu fui criado, a gente guardava 3 dias antes do Natal. 2 dias e meio, para ser bem precisos. Aos sábados, na minha infância, nós parávamos de trabalhar ao meio-dia no sábado. Então, o sábado até meio-dia era roça, era trabalho, era serviço. Aí, o sábado à tarde, a gente tinha um tempinho para a gente jogar futebol, jogar bolita. Não sei quem já jogou bolita aqui, mas era a diversão da nossa geração. E então a mamãe, ela fazia biscoitos, fazia pão de trigo. Eu fui criado com pão de milho. Não sei se vocês tiveram esse privilégio, mas eu fui criado com pão de milho. Hoje nós estamos retornando ao pão de milho, porque tem menos glúten, tantas outras coisas que os pães brancos possuem. Tem menos caloria, demora mais tempo para digestão, é mais saudável. Mas aqueles 2 dias e meio parecia mais demorado ainda para passar, porque a gente parava a rotina. E quando você para a rotina, parece que o tempo anda mais devagar ainda. Aquele era o tempo em que nós íamos para o local de oração, de adoração, para fazer os últimos repasses dos versículos bíblicos que a gente decorava para falar no Natal. Quantos decoraram versículos bíblicos para falar na igreja no Natal aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Também. Sim? Poucos. Eu creio que isso seria algo muito pertinente para a nossa geração. Decorarmos versículos bíblicos. Eu me lembro que alguns deles até hoje não saem da minha memória, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um menino. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E assim a gente decorava vários versículos da Bíblia e falava. É certo que a gente também aguardava alguns presentes. Mas, com o passar do tempo, as coisas mudaram. E nós mudamos com elas. Ou não?
De repente o Natal já não tem o mesmo sabor de quando nós éramos crianças. De repente a gente descobre que algumas coisas eram fantasias, que de fato não era verdade. E algumas questões desta forma, por não ser verdade e por nos decepcionar, muitas vezes nos levou a imaginar que tudo mais também estava em pauta de questionamento. Então a dúvida começou a tomar conta do nosso coração, a adolescência chegou, e a adolescência é um período de turbulência. Nós começamos a duvidar de muitas coisas. Nós começamos a duvidar das palavras dos nossos pais, das pessoas de autoridade, porque na nossa infância muitas coisas nos foram ensinadas e depois disseram para nós que aquilo não era nada mais do que fantasia. Nesse período, a raça humana às vezes perde o norte, perde o sentido, perde a fé, perde a esperança. A mensagem da vinda do filho de uma mulher vem desde o jardim do Éden. E ela era anunciada, e ela era proclamada, ela era lembrada constantemente no meio do povo de Deus. Mas algumas pessoas, elas se esqueceram disso. Outros, no entanto, seguiram os conselhos da palavra de Deus, de Deuteronômio capítulo 6, 4 a 6, onde Moisés aconselha que os pais deviam ensinar a esperança, a palavra de Deus aos seus filhos, sentado, ao se levantar, ao caminhar, à mesa, em todo o tempo. Nós, como pais, hoje, somos responsáveis pela geração que está surgindo aqui. Eu recebi orientação e direção dos meus pais, mas eu sou responsável pelos meus filhos e pela direção que eu vou dar a eles em seu coração, na expectativa das promessas de Deus. Mas de repente nós nos parecemos muito mais com Adão e com Eva do que com os pais que viveram no tempo de Moisés. Nós transferimos a responsabilidade. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse: foi a serpente que me enganou. Mas este prometido de Deus, diferente de Adão e Eva, e às vezes de nós, ele não transferiu responsabilidade. Ele assumiu a nossa responsabilidade. Ele não fugiu da cruz. Ainda que tivesse orado, pedido ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todas as coisas são possíveis para ti. Passa de mim esse cálice. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Qual é a necessidade que nós temos de um Salvador? Hoje nós chegamos às pessoas e dizemos: você precisa de um Salvador, Jesus é o Salvador. Ele vai te perguntar: mas vai me salvar do quê? Com o passar do tempo e a influência do mundo que nos cerca, a mensagem do Evangelho tem sido eclipsada. Ela tem se perdido no decurso das gerações. E de repente é necessário que a gente lembre de novo o motivo real de celebrarmos o Natal. Parece um clichê, mas é bem real. Quando Jesus nasceu, naquele mesmo dia, aquele mais esperado, que todos aqueles que conheciam a palavra de Deus, desde Adão e Eva até a vinda do Messias, do Cristo, eles aguardavam a vinda do Messias. Mas quando ele chegou sozinho. Lucas capítulo 2,
Versículo 6 em diante diz que Maria deu à luz e ela teve um filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E segue o texto dizendo que naquela mesma noite e naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o Senhor. Este é o sinal para vós. Achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu, e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Eu gostaria de pensar sobre este episódio destes anjos, e juntamente com esses anjos, este de maneira mais específica que falou àqueles pastores que estavam cuidando de suas ovelhas no campo. A palavra anjo significa mensageiro, em grego, angelos, mensageiro. Um mensageiro, ele aparecia no Antigo Testamento sempre quando Deus tinha algo a fazer a respeito do seu povo, especialmente nos momentos críticos, especialmente nos momentos de aflição, nos momentos de escravidão, de opressão, de adversários que estavam escravizando o seu povo. Deus enviava um anjo com uma mensagem de esperança. Alguns anjos apareceram, por exemplo, para Manoá, o pai de Sansão, e para sua mãe, cujo nome a Bíblia não nos dá. Deus anunciou que ela ficaria grávida e daria à luz um menino, e que ele iria começar a libertar o povo de Israel. Outros anjos apareceram na Bíblia, como o anjo que apareceu para Maria, o mesmo anjo que apareceu para Zacarias. Todos eles traziam uma mensagem de libertação. Quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão no Egito, Deus também se manifestou, a glória de Deus se manifestou. E nós vemos nesse texto que a glória de Deus se manifestou ao redor deles. Ou seja, a palavra glória significa luz. Eles estavam num lugar escuro. Talvez até tivessem uma fogueira para poder aquecer e espantar talvez alguns animais. E o próprio frio e a escuridão. Mas a glória daquele anjo
vindo de Deus, foi tão forte que tudo à sua volta se tornou como o dia. Deus envia seus anjos com uma mensagem. E é interessante que a mensagem que este anjo traz àqueles pastores é a mensagem de esperança. E a gente às vezes se coloca a pensar por que esse anjo não apareceu a 8 quilômetros de distância em Jerusalém, onde as pessoas estudavam esse livro, onde elas ofereciam sacrifícios no templo todos os dias. A resposta vem logo depois. Um tempo depois vieram alguns sábios do Oriente e chegaram em Jerusalém e disseram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles não tiveram confusão, porque Herodes não era judeu. E a referência deles era exatamente sobre o Messias que haveria de nascer. O povo que esperava o nascimento do Messias ignorou o nascimento do Messias. Um povo estrangeiro veio até Jerusalém e posteriormente até Belém para adorar o Messias. Eu creio que tudo isso é profético, porque o povo de Israel endureceu o seu coração. Eles tinham muito conhecimento da palavra de Deus, mas tinham pouco conhecimento do Deus da palavra. E nós corremos o risco de sermos semelhantes a Israel, de conhecermos muito a palavra de Deus e pouco o Deus da palavra. Deus é uma pessoa, e pessoa quer relacionamento. Natal é relacionamento, é intimidade, é conhecimento, é saber mais do que se sabe do cérebro, é aquilo que vai ao coração. E tem muita gente errando por 45 centímetros, daqui para cá. Hoje nós sabemos, e se você for em qualquer lugar, você perguntar: que dia é hoje? O que se celebra nesses dias? Todos saberão. Mas o conhecimento intelectual não mudou o coração. Aqueles homens que receberam a visita daqueles homens sábios não saíram de Jerusalém. E tu, Belém, Efrata, de modo algum és a menor de todas as cidades de Judá, porque de ti sairá o guia, o Cristo, que apacentará o seu povo. Aquela noite que Jesus nasceu, anjos surgiram, anjos anunciaram, anjos deram sinais. Sinais são importantes para que nós não percamos de vista o propósito. Em Belém não havia apenas uma criança, mas uma criança em especial. Eles não foram para Belém ver uma criança, eles foram ver o Messias. O sinal foi que aquela roupa, aquela faixa que Maria colocou em Jesus, não era faixa própria para uma criança. Porque se fosse uma faixa própria para uma criança, isso não chamaria atenção. O anjo disse: isso lhes servirá de sinal. Um sinal é algo diferente na rodovia. Um sinal não é uma árvore à beira do caminho. O sinal é uma placa. É algo totalmente diferente da paisagem natural. E não somente isso servirá de sinal, mas vocês vão ver que essa criança vai estar deitada dentro de um coxo. O rei do universo, o dono de tudo, se fez pobre, nasceu num lugar impróprio para uma criança nascer. E recebeu uma faixa imprópria para uma criança receber. Foi deitado num lugar impróprio para uma criança ser deitada, recém-nascida. Aquele que era tão esperado, ninguém estava esperando. Se Jesus viesse, será que nós estamos esperando? Será que nós estaríamos preparados para encontrar o Rei da Glória?
Eu fiz essa pergunta há cerca de 9 anos, numa igreja que eu pastoreava, e uma irmã da igreja foi muito honesta comigo. Ela disse: eu não quero que Jesus venha agora, eu tenho muita coisa para fazer. Que bom, ela foi honesta. Muitos de nós não dizem isso, mas na prática é o que nós fazemos. Por que Jesus teve que vir? O anjo dá a mensagem, ele anuncia o porquê. Essa notícia que eu estou dando para vocês, não é só para vocês, é para todo o povo. Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não é apenas o Cristo, é o Senhor. É Deus se fazendo homem e habitando entre nós. Moisés disse: vocês disseram a verdade, vocês não queriam mais ouvir a voz de Deus. E Deus disse para Moisés: de fato, eu vou levantar um profeta semelhante a você, e ele vai falar as minhas palavras, e eu vou pedir conta de quem não ouvir as suas palavras, que vai falar em meu nome. Jesus mesmo disse: eu não digo nada de mim mesmo, assim como eu ouço, eu falo. Aqueles homens receberam uma mensagem. Eles não ficaram com a mensagem apenas para si próprios. Eles foram, averiguaram a veracidade dos fatos e reproduziram aos que estavam naquele lugar o que eles ouviram dos anjos. Aliás, o povo de Israel cria na existência dos anjos. Hoje, se nós dissermos que nós vimos um anjo, muita gente vai rir de nós. Hoje, se nós dissermos ao mundo que nos cerca que nós ouvimos a voz de Deus e que Deus falou conosco, quer seja por uma revelação, como aconteceu com Maria, como aconteceu com esses pastores, quer seja por sonho, como aconteceu com José, quando o anjo disse para ele: não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque o que foi gerado nela é do Espírito Santo de Deus. Ou quando aqueles homens sábios vieram do Oriente e o anjo apareceu em sonho para José e disse: José, pega Maria e a criança e foge para o Egito. Ou ainda, quando eles estavam no Egito, o anjo apareceu em sonho de novo para José e disse: José, agora já estão mortos aqueles que queriam e atentavam contra a vida do menino, pode voltar para Israel. Ou o sonho que José teve quando ficou com medo e temor de morar em Belém e pediu orientação a Deus, e Deus disse: vai para Nazaré. E como Mateus diz, para que se cumprisse as Escrituras, ele será chamado Nazareno. Ele nasceu em Belém, mas foi criado na Galileia dos gentios. Tudo é profético na Bíblia. Tudo aponta para a tua vida e para a minha vida, que hoje estamos diante de Deus. Os anjos não ocultaram nenhuma das palavras de Deus quando anunciaram. Aliás, os anjos, eles anunciavam a palavra de Deus. Eles eram mensageiros. Eles não falavam a opinião deles. Quando aqueles pastores vão até Belém, encontram um menino deitado na manjedoura, envolto em faixas, eles repetem a mensagem dos anjos. Hoje, Deus quer usar a sua boca como testemunha e mensageira e mensageiro do Cristo. Você pode ser o mensageiro, o anjo de Deus, a anunciar a mensagem da redenção às pessoas que te cercam. Então somente não perca o foco. Então somente não perca a mensagem de vista. Você tem uma mensagem a anunciar. Cristo, o Senhor. Hoje nós somos os anjos que Deus está usando para falar ao coração de muitas pessoas. Muitos não creram. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam.
Mas a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aos que creem no nome de Jesus. Amém? Quero orar com vocês, lembrando que o Natal é mais do que uma festa. E de fato é festa. É um momento de alegria. O dia que Jesus nasceu, os anjos cantaram de alegria. Aqueles pastores viram aqueles anjos cantando em coro: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Jesus diz no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 15, que tem festa no céu porque um pecador se arrepende. Ou seja, os anjos são anjos alegres. Os anjos gostam de se alegrar. Aliás, o fruto do Espírito é a alegria. Quando nós dizemos Feliz Natal, não pode ser apenas como uma expressão habitual, quando nós falamos Feliz Natal. Feliz Natal! É mais ou menos como a gente diz: daí, como é que você está? Tudo bem? A gente já quer que a pessoa esteja bem para a gente não ter que ouvir o que ela tem para dizer para a gente. Não é verdade? Vamos ser honestos. Não é assim que acontece? Quando nós dissermos Feliz Natal, nesse Natal, eu gostaria que você pensasse bem. O que você está desejando para a pessoa é que ela tenha a salvação. A alegria do Salvador é que Ele nos salva do que nós não podemos nos salvar. Ontem eu tive o privilégio de falar para 68 presos aqui no presídio. Cerca de 63 tomaram uma decisão ao lado de Jesus. Eu falei sobre aquele jovem que tinha muitas posses e veio falar com Jesus. Lucas 18, 18. É fácil de você lembrar. Pensa assim, um jovem de 18 anos. Lucas 18, 18. Mesmo Lucas. Ele disse: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, como é que você está vivendo? Vive dessa forma. Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem e construa um tesouro no céu. Você tem um tesouro na terra. Se você deseja herdar a vida eterna, assim como você tem um tesouro que você herdou aqui na terra, porque ele era jovem, ele não tinha trabalhado para poder receber toda aquela herança. Tinha. Você herdou essa grande fortuna. Alguém trabalhou para isso. O que eu estou propondo para você é que você agora venda essas coisas e construa um tesouro onde o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, a traça não corrói. Construa um tesouro no céu. Depois me segue. Porque então você vai desfrutar desse tesouro que você está construindo. Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O coração segue o tesouro. Aquilo que é importante para você, o seu coração vai atrás. Mas aquele homem jovem, ele deixou Jesus e Jesus ficou muito triste. Ele disse: como é difícil para os ricos entrar. Ele não disse é impossível aos ricos entrar no reino dos céus. Mas é difícil. Mas é difícil. Porque eles já têm a consolação deles. E às vezes o coração está grudado mais com as coisas deste mundo do que da herança que ele queria da vida eterna. Ele disse: olha, você quer herdar a vida eterna? Me siga. Me siga e me sirva. Hoje nós temos a mesma oportunidade que Jesus disse para aquele homem. Me siga. Quando ele disse que era muito difícil, e aí ele faz uma comparação de um camelo passando pelo fundo de uma agulha, e às vezes as pessoas, por não conhecer a cultura hebraica, imaginam que é uma agulha de costura. Aí pega aquela agulha menorzinha ainda, né? Só se for uma agulha gigantesca aí, para poder passar o camelo por dentro. Na verdade, é uma cerca, onde você passa, mas os animais não passam. Vocês já viram cercas assim? Quem conhece cerca? E tem aqueles, tipo, vai e vem, e você faz a curva aqui, mas o gado não faz. Aquilo ali se chama agulha. Ainda que um camelo consiga passar por ali. É mais fácil o camelo passar por ali do que aquele que confia nas riquezas e entrar no reino dos céus. Deus nos salva
aqueles discípulos ouvindo Jesus falar isso, eles dizem, então, quem é que pode se salvar? Jesus diz, aquilo que aos homens é impossível. Jesus não disse que para alguns homens isso é impossível. Ele diz que para nós nos salvar isso é impossível. Mas o impossível dos homens é possível para Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. E é por isso que Deus enviou Jesus. Se não fosse por causa de Jesus, nós não teríamos como herdar a vida eterna. A herança é algo que você recebe, não é algo que você constrói. Aquele jovem havia recebido a herança de seus pais que haviam trabalhado, talvez seus avós, bisavós, trisavós, tetravós, haviam amealhado, construído aquela fortuna e agora estava na administração daquele jovem. Ele não construiu aquela fortuna, ele herdou. E a pergunta dele continua pertinente para nós também. Como é que nós vamos herdar a vida eterna? É possível herdar a vida eterna? Paulo faz uma lista de pessoas que não herdarão a vida eterna. Pessoas que estavam potencialmente classificadas para herdar, mas por causa de condutas inadequadas, perderam a herança. Quem construiu a salvação, minha e sua, se chama Jesus de Nazaré. Se você se entrega a Ele, se você se confia a Ele, é uma herança, é um presente que Ele te dá. A gente chama isso de graça. Vamos orar? Aqueles pastores, quando ouviram a mensagem dos anjos, eles não ficaram mais sentados, eles disseram uns aos outros, vamos lá, vamos ver, vamos averiguar os fatos, se de fato são assim. E eu desafio você a não só se levantar aqui nesse momento, mas procurar na palavra de Deus. De fato, o fato é assim? O Filho de Deus nasceu? A salvação é um presente que Ele dá àquele que nele confia? De fato eu quero essa herança? Ou eu estou contente com as coisas que eu tenho nesse mundo? Aquele jovem se afastou de Jesus porque ele estava contente com o que tinha herdado neste mundo. Mas se você não está contente com o que você herdou neste mundo, não porque você queira mais, mas porque essas coisas não têm o seu coração, coloque-se diante de Deus e peça que Deus venha a mudar o seu coração, para que a herança prometida por Deus em Cristo Jesus seja tua também. Amém. Pai, nesse Natal, Sim, Jesus. nós não queremos apenas ouvir e ver escrito tantas frases como Feliz Natal, Boas Festas. Senhor, nós queremos viver a realidade de um novo nascimento em Cristo, viver a realidade da promessa do Senhor feita em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Promessa que o Senhor fez aos nossos pais lá no jardim, quando desobedeceram ao Senhor. E as consequências dessa desobediência nós vemos diariamente à nossa volta, rondando a nossa própria vida. O Senhor veio para nos libertar daquilo que nós não podemos nos livrar e nem nos libertar. A promessa do Senhor para nós é vida eterna. Não é nunca morrer, mas é vida eterna. É imortalidade, é ressurreição dos mortos e vida eterna. Pai, que os nossos olhos, o nosso coração esteja no tesouro celestial. Que o nosso coração jamais se prenda aos tesouros terrenais, mas que se volte para o tesouro celestial. E que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que nós temos nesta vida para construir um tesouro lá. Porque é lá que nós queremos ir. É lá que nós queremos habitar. É esta herança que nós queremos possuir. Amém, pela tua graça, Senhor Jesus. Sim, Jesus, obrigado. Dá-nos, Senhor, um coração agradecido. E que no Natal nós sejamos mensageiros como aqueles anjos anunciaram, aqueles pastores. Hoje o Salvador veio. Amém. Que nós sejamos esses mensageiros a anunciar ao coração das pessoas que confiam no Senhor Jesus. Que declarem isso verbalmente e que se coloquem de coração nas mãos do Senhor da glória. Amém, Jesus. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. O motivo de estarmos aqui celebrando este Natal. Amém, meu Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Amém, amém e amém.